Olá, bom dia ou boa tarde. Então, a nossa aula de física hoje é sobre a conservação da quantidade de movimento. Vou aumentar aqui o slide. Então, o princípio da conservação da quantidade de movimento. Para entendermos o que vem a ser a conservação da quantidade de movimento, inicialmente devemos considerar um sistema isolado. E um sistema isolado mecanicamente é aquele que está livre da ação de força resultante externa, como, por exemplo, o atrito, né? Como as forças externas são as forças que os agentes externos aplicam sobre um sistema, para um sistema isolado, não devem atuar forças externas, ou caso atuem, sua resultante deve ser nula. Assim, se o sistema é isolado, o impulso que depende da ação de forças externas, também será nulo. Pelo teorema do impulso, a gente tem que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. E a quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como o impulso é nulo, a expressão acima vai ficar 0 igual a Q2 menos Q1, ou seja, Q1 igual a Q2. Ou seja, a quantidade de movimento antes de alguma colisão vai ser igual à quantidade de movimento após essa colisão. Dizer que a quantidade de movimento se conserva é o mesmo que dizer que a quantidade de movimento inicial, que é o Q1, em um instante T1, é igual à quantidade de movimento final, que a gente representa por Q2, em um instante T2. Assim fica enunciado o princípio da quantidade de movimento. Se a resultante das forças externas que atuam no sistema for nula, a quantidade de movimentos é conservada, ou seja, em sistema isolado, a quantidade de movimento é constante. É importante ressaltar que os princípios da conservação da quantidade de movimento e da conservação da energia são independentes, e que, assim sendo, a quantidade de movimento pode ser constante, mesmo que a conservação da energia mecânica não seja. Aqui nós temos um exemplo, né, das bolinhas de bilhar, e na colisão entre as bolas, a quantidade de movimento de uma bola se transfere a outra. Assim, a quantidade de movimento total do sistema é conservada. A colisão entre dois corpos. Cada corpo aqui, corpo A e corpo B, eles têm uma quantidade de movimento. Então, se a gente somar a quantidade de movimento desses dois antes da colisão e depois da colisão, a quantidade de movimento vai ser igual, ou seja, Q1 vai ser igual a Q2. Considerando a figura, onde os dois blocos A e B estão se deslocando na mesma direção horizontal e eles possuem sentidos contrários. Vou voltar aqui o slide. Então, ó, eles estão na mesma direção, que é a direção horizontal, mas cada um está num sentido diferente. Então, um está indo para a direita, o outro para a esquerda. Podemos ver na figura as possíveis situações antes da colisão e depois da colisão entre os blocos. Como sabemos que os blocos possuem certa quantidade de movimento, caso o sistema, durante o período de interação entre os blocos, não sofra nenhuma ação de força resultante externa, dizemos que eles, né, os blocos, não possuem impulso. O resultado final nos diz que a quantidade de movimento total do sistema, antes da colisão e após a colisão, é a quantidade de movimento total do sistema depois da colisão, ou seja, é igual, né, a quantidade de movimento total do sistema depois da colisão. Com isso, podemos afirmar que a quantidade de movimento do sistema se conserva. Ou seja, a quantidade de movimento inicial igual à quantidade de movimento final.
A quantidade de movimento é a massa multiplicado pela velocidade. Então, a gente vai ter massa do corpo A, que multiplica a velocidade do corpo A, mais a massa do corpo B, que multiplica a velocidade do corpo B. Isso antes da colisão. Igual massa de A vezes a velocidade A, mais massa de B vezes velocidade B, depois da colisão. Então, essa é a lei da conservação da quantidade de movimento. A partir do entendimento de que a quantidade de movimento de um sistema é conservada, pode-se compreender inúmeras situações. Um exemplo é a possibilidade de determinação, ou de calcularmos, né, a velocidade de recuo de uma arma após disparar um projétil. Então, sempre após o disparo de um projétil, a arma de qualquer tipo vem de encontro ao tirador, com uma velocidade denominada de velocidade de recuo. A determinação dessa velocidade é feita a partir da conservação da quantidade de movimento do sistema arma mais bala. Então, por exemplo, imagine um projétil, né, uma bala de 20 gramas. Essas 20 gramas a gente tem que transformar para quilos. Ou seja, vai dar 20, que multiplica 10 a menos 3, que saiu de uma espingarda de 5 quilos, com velocidade de 500 metros por segundo. Qual seria a velocidade de recuo da espingarda? Então, para entendermos que, inicialmente, o sistema espingarda mais bala está parado, logo a quantidade de movimento inicial é nula. Após o disparo, a bala e a espingarda apresentam velocidades com sentidos opostos. Então, adotando o sentido da bala como sendo positivo, podemos escrever: a quantidade de movimento final vai ser igual à quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento da bala vai ser menos a quantidade de movimento da espingarda igual a zero. O sinal deve ser negativo para a quantidade de movimento da espingarda, pois ela se encontra em sentido contrário àquele adotado como positivo, pela bala, né? Então, sabendo que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade, a gente pode escrever que a quantidade de movimento da bala menos a quantidade de movimento da espingarda vai ser igual a zero. Ou seja, a quantidade de movimento da bala igual à quantidade de movimento da espingarda. A massa da bala multiplicada pela velocidade da bala vai ser igual à massa da espingarda, que multiplica a velocidade da espingarda. A massa da bala é 20 vezes 10 a menos 3, que multiplica 500, né, que é a velocidade da bala, igual a 5, que era 5 quilos, né, a espingarda tem 5 quilos, que multiplica a velocidade dela. Ou seja, 0,02, que multiplica 500, igual a 5 vezes velocidade da espingarda. Então, vai dar 10 igual a 5 vezes velocidade da espingarda. A velocidade da espingarda vai ser igual a 2 metros por segundo. Sendo assim, após o disparo, a velocidade de recuo da espingarda é de 2 metros por segundo. Multiplicando por 3,6, a gente vai obter 7,2 quilômetros por hora. O pêndulo de Newton, criado por Isaac Newton para demonstração dos efeitos gerados a partir da colisão de corpos e da conservação da energia, o chamado pêndulo de Newton constitui-se de um conjunto de 5 pêndulos feitos com esferas de mesma massa, que são colocados lado a lado, de modo que permaneçam em contato. Então, aqui a gente pode suspender um pêndulo, né, uma esfera, e soltá-la e ver o que acontece com o movimento e com a energia nas outras esferas. Tanto faz se a gente usa a da esquerda ou a da direita. Então, ao elevar qualquer uma das esferas posicionadas nas extremidades e abandoná-las, ela adquire energia cinética. Sim, que ela está em movimento, né?
e choca-se com as demais esferas. No choque, a energia e a quantidade de movimento são conservadas e transmitidas de esfera a esfera, até que a última esfera as receba e seja ejetada. Em situações reais, o movimento dos pêndulos não dura muito, pois a energia é dissipada, quer dizer, é perdida, né? Principalmente por meio do som gerado pelo choque entre as esferas. Interessante, né? Que o som é uma forma de fazer com que a quantidade de movimento diminua. Então, uma questão do Enem aqui. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda, aqui, né? E liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas, que inicialmente estavam paradas. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representada em... Então, a gente tem aqui as 5 alternativas. O que vai acontecer com as outras esferas? Então, ele suspendeu 3, tá? Então, as 3 foram suspensas e liberadas. Então, a energia nessas 3 vai passar para as outras esferas. Então, a figura que vai mostrar o que vai acontecer depois do choque é aqui, a letra C. Tá? As 3 esferas serão deslocadas para a direita, enquanto as outras 2 ficarão paradas. A explicação disso é que a energia transmitida corresponde à velocidade adquirida por 3 esferas. E essa energia é capaz de ejetar 3 esferas no lado oposto do pêndulo de Newton. E a nossa aula foi isto. Obrigada.